Olá, amigos e amigas. Quero agradecer por você ter chegado até aqui esse vídeo. Você que certamente esteja me assistindo ou pela via do meu canal no YouTube ou pela via do vídeo que ficou aqui gravado no IGTV do Instagram, aqui no meu canal no Instagram, ou pela via do Facebook, ou até mesmo por intermédio do meu site, o qual eu te convido a conhecer, o www.felipenazarete.com.br. Tenho aqui a Cris, o Cris já chegando. Fique bem, minha amiga, chega chegando, a casa é sua, vamos juntos. Espero de coração que possamos tirar o melhor proveito possível desse momento aqui. Maravilha, querida, que bom que você está aqui. Vou, a princípio, conversar um pouco aqui para a gente poder ter um ingresso de um possível grupo aqui para a gente então desenvolver o nosso tema de hoje, que particularmente eu pretendo fazer da mesma forma como eu tenho feito das outras vezes. Passar as primeiras meia hora aqui tematizando e refletindo sobre o tema que nós vamos conversar, e posteriormente abrindo aqui para perguntas e respostas para a gente poder conversar um pouco. Quero dar as boas-vindas para o Bruno, meu amigão Bruno, que bom que você está aqui, Brunão. A Ana Gonçalves, o Carson, entrou aqui também, que bom, queridos, sejam bem-vindos. A minha amiga Elisa Lobato, que bom que você não cansou de mim, minha amiga. Que maravilha, a mesma coisa para o Brunão, que bom que você não cansou de mim. Digo isso porque são pessoas nos quais a gente tem conversado, e tem tido boas trocas, Boa noite, querida Elisa, boa noite a todos. O Brunão está na academia, mas está aqui firme e forte. Maravilha, Brunão. Que seja uma experiência bacana e que o momento juntos que nós teremos aqui possa acrescentar, contribuir para acrescentar. Quero, então, até dentro do tema que nós vamos falar, como eu estava dizendo, vou procurar problematizar o tema aqui e depois eu vou abrir uma janela para a gente poder conversar, para a gente poder trocar, fazer um momento de perguntas e respostas, Estamos tendo aqui, um ingresso de bastante pessoas. Temos aqui a Luana Gregório, amiga de coração, obrigado pela honra da sua companhia. A Vaninha, o meu xará Felipe, e tem mais uma pessoa que não me apareceu o nome aqui, mas todo mundo aqui juntos, gente boa, muito obrigado, fico honrado com a presença e a visita de vocês, viu? Um abração, meu amigo Felipe, tudo de bom aí para você na região dos lagos, penso eu que seja por aí que você esteja, não é isso? Boa noite, minha amiga Luana, boa noite, querido Gustavo Richard, um excelente profissional da área de gerenciamento de projetos, super indico para quem desejar, e um amigo querido que caminhamos próximos aqui. Obrigado, gente boa, pela presença de vocês. Creio que no decorrer da nossa reflexão poderão ir ocorrendo dúvidas e até insights que despertem o desejo de tecerem comentários. Eu vou confessar para vocês que eu resistirei bravamente, tentando não ler os recados nesses minutos iniciais para que eu não quebre a minha linha de raciocínio. Porém, me comprometo aqui no final dos 30 primeiros minutos aqui do nosso encontro, a abrir um espaço aqui
seja para depoimentos, seja para dúvidas, seja até para comentários e complementos, que são muito bem-vindos, né? Portanto, já me valendo dessa turma bacana que está aqui presente com a gente, eu sempre tiro um momento inicial só aqui para dar as boas-vindas para quem vai chegando. Sejam bem-vindos todos vocês, por favor, que estejam acomodados de forma adequada, e vamos juntos então refletir sobre esse tema que, de maneira geral, ele se tornou proeminente nesse momento de pandemia que temos vivido, onde mais do que nunca temos tido e ouvidos e temos estado cercados por notícias de óbitos em todas as direções, sejam aquelas que nós assistimos, né, nos canais de televisão, sejam aquelas que a gente fica sabendo de pessoas queridas que vivem no nosso entorno, né? O fato é que, de uma certa forma, esse tema, morte, ele, de uma certa forma, vem dominando as conversas, as notícias e, para muitas famílias, as vivências, né, também, e as experiências que muitas pessoas têm vivenciado nesses dias. Lido e conheço alguns casos de um panorama bem controverso, bem dolorido, e que estão vivenciando o seu processo de luto, e em cima disso, creio que seria importante separar uma live para a gente conversar sobre esse tema. Entrando então no nosso assunto, falar de luto é imediatamente falar da morte. E falar da morte, eu gostaria primeiro eu criei aqui alguns tópicos para que a gente possa ter não só uma direção, mas uma organização naquilo que a gente vai refletir, e creio eu que ficará mais acessível para vocês assimilarem o conteúdo que a gente vai compartilhar. O primeiro tópico, então, seria falar da morte como cultura e a morte do olhar. Nós já nascemos num mundo, e o mundo que eu quero dizer aqui não é esse mundo físico, palpável ao nosso redor, capturado pelos nossos sentidos. Mas quando eu digo que nós já nascemos inseridos num mundo, eu conceituo essa palavra mundo como uma cadeia de ideias. Uma cadeia de ideias, de concepções e de crenças já estabelecidas. E quando eu falo em morte como cultura, é porque há uma conceituação de morte que se validou como cultura. Como nós poderemos dizer que algo se valida como cultura? Quando uma concepção se estabelece e adquire unanimidade por um grupo considerável de pessoas. Ora, esse conjunto de fatores nos leva ao conceito de mundo, né? O mundo das ideias, o mundo onde habitam concepções, crenças, conceitos, concepções e crenças essas que norteiam a visão de mundo dos indivíduos integrantes de um determinado grupo. Portanto, nós já nascemos inseridos num mundo com uma concepção formada e estabelecida acerca de morte. E a morte como cultura, ela consequentemente, ela provoca a morte do olhar. Olhar é um outro conceito e que aqui eu gostaria de defini-lo como sinônimo de significado. Sim, quando nós, Homo sapiens, diferenciados de todos os demais animais sobre a face da Terra, anulamos
aquilo que perfaz a prerrogativa mais diferencial da nossa espécie, que é aquela orquestrada pelo neocórtex, que faz não só a operação analítica e crítica da realidade, mas permite também a metafísica, a elaboração simbólica dessa realidade. Quando nós abrimos mão dessa prerrogativa, então nós entramos nesse cenário que aqui eu estou definindo pelo termo de morte do olhar. Portanto, nós nascemos dentro de um mundo constituído por um campo de ideias fadado e direcionado a produzir a morte do significado, a morte do olhar, a precarização do simbólico, como nos fornecendo ferramentas para ler, interpretar e digerir as experiências da realidade. E isso é um grande problema. Porque quando morte vira cultura, então, inevitavelmente, isso constituindo a nossa visão de mundo, consequentemente, as nossas emoções, as nossas sensações, elas começarão a corresponder ao nosso modo de ler e interpretar a realidade. Sim, isso pode ser até submetido a um teste muito simples. Se você, daí aonde você está, você começar a repetir de maneira sincera e crédula, constantemente, que se você sair de casa alguma desgraça vai acontecer, não vai demorar muito para daqui a pouco você já começar a perceber uma mobilização emocional na direção desse tipo de pensamento. De modo que a nossa visão de mundo, ela molda, ela gera o elemento matriz para o modo como as nossas emoções e os nossos sentimentos se comportam. E é aí que a gente começa a desdobrar e ampliar o modo como nós somos prejudicados pela morte como cultura. Porque o maior prejuízo da cultura da morte é o assassinato do olhar, é a morte do significado, é a precarização do campo simbólico como instrumento para digerir, para ler e significar as experiências da realidade. Ora, trazendo isso então a lume, né, uma vez que o olhar esteja corrompido por uma cultura adulterada e que no nosso processo de formação foram incutindo valores e convicções que foram dando conta de produzir movimentos emocionais e sentimentais dentro da gente e que, portanto, com o passar do tempo passaram a reforçar tais equívocos absorvidos da cultura, porque é basicamente nesse processo. A cultura ela começa a introjetar, inclusive a partir da própria vivência familiar. Né? Nós ainda vamos chegar nesse ponto, mas, por exemplo, a coisa chega lá no início, quando a criança ela é impedida de ter acesso a tudo que vem a ter concernência com a morte. Isso porque os adultos, ainda tendo uma relação truncada com a morte, impedem a criança de se aproximar. Então a criança já, desde cedo, ela vai vendo que a morte é uma coisa que embaraça os adultos, que entristece os adultos, que desespera os adultos. Portanto, até o modo como as notícias são construídas na televisão, o modo como as coisas são veiculadas, o modo como o desespero que acontece ao nosso lado chama
chama não só a nossa atenção, mas nos mobiliza e nos afeta de uma tal maneira a causar uma vasta desestabilização. Portanto, todos esses efeitos em cadeia, para uma criança que está sendo introduzida nesse mundo de ideias, desde cedo ela vai tendo toda uma relação associativa com a morte, referente àquilo que está associado ao que seja ruim, ao que seja doloroso, ao que seja para ser evitado a qualquer custo. Portanto, essa doutrinação direta e indireta. Essa indireta que eu digo é das nossas vivências familiares e das nossas vivências íntimas, que na verdade não dispõem daquele cenário de pessoas perversas querendo intencionalmente desencaminhar a sua mentalidade na produção de uma mente deturpada acerca da realidade. Não. Não estamos falando de perversidade, nós estamos falando daquilo que eu falei no início, de um mundo já constituído e de pessoas lendo e interpretando a realidade, sentindo e percebendo a vida, moldadas pelos pressupostos existentes na cultura. E quando a cultura vira uma cultura de morte, então o olhar é assassinado, o significado morre e o simbólico fica extremamente limitado para digerir as vivências da vida. Ora, sob esse panorama, eu queria então passar para o item 2 e fazer uma breve conceituação entre dor e sofrimento, né? Que eu creio que poderia ser uma bifurcação simples que a gente poderia criar aqui. Porque a grande verdade é que, inevitavelmente, a morte, ela produz dor, sem sombra de dúvida. Isso porque dor, nós estamos falando de uma manifestação muito mais biológica do que psicológica, né? Nós estamos falando de mecanismos que trabalham de uma maneira tão sincronizada. Tudo bem que eu estou entrando num terreno aqui delicado, e teriam estudiosos da dor que agora nesse momento me refutariam dizendo: não, Felipe, pelo contrário, dor é de natureza muito mais psicológica do que biológica. Só que aí depende do modo como nós vamos conceituar dor aqui. Eu queria que você acompanhasse a minha linha de raciocínio, porque o que eu estou querendo dizer é que toda interrupção, toda interferência naquilo ao qual a alma, o ser ou o corpo já se via conectado, vai produzir uma reação de desconforto. Vai produzir. E isso opera dentro da gente numa sincronicidade psiconeurológica, né? Em outras palavras, nós inevitavelmente seremos alcançados por um afetamento de natureza psiconeurológico sempre que a gente se ver abruptamente mexido e alterado num determinado panorama ao qual nós já estávamos adaptados e assentados. Nisso eu nem precisaria dizer acerca da morte e do falecimento de um ente querido. Eu poderia dizer que esse tipo de afetamento você vai receber se você se mudar de um endereço onde você esteja, se você sair de um trabalho onde você esteja. Alguns vivenciam isso até na relação com determinados objetos. Isso pode até se configurar em relação a partes do nosso próprio corpo. Inclusive, nós começamos então a entrar num terreno aí em que nós poderíamos falar de lutos no plural e não em luto. Embora quando falemos em luto, isso nos remete proeminentemente para o tema da partida de entes queridos.
Porém, em termos do que eu estou falando, nós podemos abranger muito mais o que luto pode significar, porque luto entraria como esse afetamento de desconforto toda vez que nós somos abrupta e instantaneamente afastados ou distanciados, seja de uma coisa, seja de uma pessoa, ou seja de uma dada circunstância no qual nós estávamos afeiçoados e adaptados. Afeiçoados e adaptados. É esse desconforto aqui que eu quero denominar como dor. Como dor. Aqui, por exemplo, eu já estou tendo até uma colocação da minha amiga Daniele, que ela viveu um luto após a perda de um emprego. Correto, minha amiga. E isso já serve para ilustrar como que quando falamos de luto, nós temos que falar de lutos no plural, por essas definições que nós estávamos colocando, e a esse desconforto eu estou dando o nome de dor. Essa dor, eu quero dizer para você aqui, ela é natural, ela é filogenética, ela tem a ver com a natureza, ela seria algo pertinente ao funcionamento mais saudável da nossa constituição psiconeurológica, tal qual a alegria, tal qual a raiva, tal qual a tristeza, tal qual o nojo, tal qual o amor. Sim, é uma manifestação que faz parte do espectro geral das reações que são pertinentes à constituição anímica de um sujeito. Na fala corriqueira da prática, eu costumo dizer na minha prática clínica que isso só não dá em poste de ferro, né? Então, isso é importante ser levado em consideração, porque a morte como cultura, ela perverte o significado dessa dor que nós estamos abordando aqui. Sim, e ela cria uma canonização de determinadas manifestações naturais da nossa alma e uma marginalização de outras determinadas manifestações da nossa alma. Ora, com a morte do olhar, conforme aquilo que estávamos falando no início, e uma percepção preconceituosa com relação àquilo que é natural, aí que nós vamos entrar no conceito que aqui eu quero elaborar sob o termo de sofrimento. Lembre-se que nós estamos no item 2 conceitualizando dor e sofrimento. Dor é natural, é humano, só não dá em poste de ferro. Agora, sofrimento, ele passa por um processamento. O sofrimento, ele é subproduto de uma conjugação de fatores, não por aquilo em si, do modo como o sujeito é afetado, mas pelo modo como o sujeito lida ao ter sido afetado. Então, esse modo de lidar leva ele a produzir sofrimento sobre a dor. A dor, ele é o ponto de partida, mas o preconceito criado pela dor faz ele trabalhar com a dor mediante associações de significado que, pela via do modo como ele processa a dor, prorrompe então todo um sofrimento adicional, e que aí nós não podemos dizer que é natural, mas é artificial, porque decorre do campo de significados e ideias do sujeito. Ora, isso é fácil de a gente... fácil, vamos dizer, é um tanto quanto simples de a gente ir esmiuçando, embora o tempo não vai me permitir aqui, porque isso vai abrindo tantas direções para a gente poder abordar aqui, mas eu levando então em consideração essa distinção básica entre dor e sofrimento, entre aquilo que é natural e aquilo que a gente produz em cima do que é natural, em decorrência dessa adulteração do olhar
por termos nascido num mundo cuja morte poluiu e contaminou a concepção sobre a morte, né? Produzindo então uma alteração e uma deturpação do olhar e um estreitamento do simbólico para que a gente possa digerir e lidar com a realidade. Então, entendendo todo esse campo, eu estou aqui tentando rebuscar os itens que a gente já vinha falando. Eu queria apontar aqui dois grandes amplificadores do sofrimento sobre a dor da morte. Dois grandes amplificadores daquilo que é produzido pelo nosso próprio olhar a partir de um desconforto que é absolutamente natural na vivência das vicissitudes da vida. O primeiro grande desconforto, o primeiro grande amplificador do sofrimento é o nosso consequente excessivo apego à vida. Sim, ora, quando a morte vira cultura, né, inevitavelmente a cultura passa a hiperexaltar o significado da vida. E, privilegiando o conceito da vida, ela exclui a morte como que participando desse processo. Portanto, banalizando, relativizando, recriminando, marginalizando a ideia de morte, associando ela a tudo o que seja negativo. Então, consequentemente, o olhar ele fica direcionado para a canonização unilateral da vida, gerando nas pessoas um apego excessivo pela vida. Esse apego excessivo pela vida, ele sintomaticamente se manifesta na vida das pessoas como uma idolatria pela juventude. A pessoa não vai aceitando que ela está envelhecendo, ela se torna completamente dessintonizada com as etapas e os próprios fluxos naturais da vida, porque o olhar dela está tão entorpecido por uma concepção unilateral da existência que hiperestima a vida em detrimento da morte, associando tudo de bom à vida e associando tudo de mal à morte, produzindo, portanto, a morte do olhar e a precarização do simbólico. Consequentemente, a pessoa se joga de cabeça em tudo aquilo que correlacione a ela com a sensação ou a ideia de vida perpétua, de vida perene. E aí, para isso, ela vai recalchutando o corpo, e aí, para isso, ela vai até adotando determinados tipos de relacionamentos específicos, ela vai desenvolvendo, consequentemente, certas fobias, certos medos, certos pavores, porque quanto mais a vida vai passando, e quem pretenda viver aqui no tempo e espaço e inevitavelmente, direta ou indiretamente, vai estar sempre se relacionando com o tema da morte, porque a morte, ela é tão vida quanto a própria vida, e a vida é tão morte quanto a própria morte. São conceitos que se interrelacionam entre si, mas que a morte como cultura criou uma cisão, uma ruptura, promovendo, portanto, um favorecimento unilateral de um conceito em detrimento do outro, e isso esquizofrenizou as nossas emoções e as nossas sensações, no modo como a gente vivencia eventos e situações que são absolutamente naturais. Portanto, o primeiro grande amplificador, né, do sofrimento é o apego excessivo para a vida. O segundo grande amplificador para o sofrimento é o sentimento de culpa. É o sentimento de culpa. A culpa,
ela já é uma manufatura das nossas emoções, na maneira como a gente esteja lendo e interpretando as situações, né? E a grande verdade é que quem chama a atenção para a gente nesse momento foi Jesus. Jesus tem um trecho aqui no Sermão da Montanha, em Mateus capítulo 5, onde ele diz no versículo 25 de maneira metafórica: entra em acordo sem demora com o teu adversário, enquanto estás com ele a caminho, para que o adversário não te entregue ao juiz, o juiz ao oficial de justiça, e sejas recolhido à prisão. Em verdade te digo que não sairás dali enquanto não pagares o último centavo. Isso aqui é uma, pode-se dizer, uma alegoria. O contexto em que Jesus profere essas palavras, ele está dizendo justamente acerca do amor ao próximo. Ouviste o que foi dito aos antigos: amarás os teus amigos e odiarás os teus inimigos. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos. O que eu aprendo com Jesus nesse trecho aqui é que o modo como eu me disponho com o meu próximo pode ser o amplificador do meu sofrimento quando esse meu próximo partir. Principalmente dependendo do vínculo e do laço de relacionamento que eu tenha com esse próximo, né? E aí ele utiliza essa alegoria: entra em acordo sem demora com o teu adversário enquanto estás com ele a caminho, ou seja, enquanto ele está vivo aqui com você, para que o adversário não te entregues ao juiz, ao teu juiz psicológico, o juiz ao oficial de justiça, e você seja recolhido à masmorra dos seus próprios chicoteamentos. Em verdade te digo que não sairás dali enquanto não pagares o último centavo. Ora, existe uma fenomenologia psicológica nisso daqui, porque um dos amplificadores do sofrimento, lembrando que no modo como estávamos conceituando no início, sofrimento não é, no nosso conceito aqui, conforme estávamos refletindo, não é uma produção natural, ela é um processamento do nosso olhar e da nossa maneira de ler e interpretar as nossas vivências. E aqui, no caso, a dor da morte. Quando a culpa entra nessa trama, sobretudo porque pela situação de nós perdermos o convívio sensorial imediato com a pessoa, isso geralmente produz um dilaceramento psicológico, dos quais poucas pessoas conseguem se manejar dentro desse labirinto que se forma, né? Por isso é que é recomendado sempre um certo nível de acordo com aquele que você interpreta como seu adversário, fazendo eu um adendo aqui, sobretudo dependendo do papel, do tipo de vínculo que essa pessoa tenha com você. Porque quando da partida dela existe uma fenomenologia que acomete a maioria de nós, que é o disparo da culpa, que autoriza o nosso próprio juiz interno a realizar uma sequência de torturas dentro da gente. Ora, isso na verdade acontece até com quem a gente não estava brigado.
Eu já vi muitos casos de uma culpa neurótica se formar até em pessoas que se dedicavam integralmente para cuidar, mas mesmo assim, depois da partida da pessoa, gerou-se uma ignição de culpa que conduziu essa pessoa para um labirinto psicológico dentro dela. Portanto, o sentimento de culpa é um dos grandes amplificadores para o sofrimento que nós desenvolvemos sobre a dor da perda, que é natural. Com isso, nós chegamos então no nosso item 4, que, levando em consideração a morte como cultura, que no modo como ela trabalha a ideia de morte, associando com elas todos os adjetivos e qualificativos negativos e de prejuízo, isso consequentemente produz a morte do olhar. Produzindo a morte do olhar, o significado fica comprometido, e o significado comprometido estreita o simbólico como maneira de ler e interpretar a vida. Nessa direção, a gente pode acabar sucumbindo aos amplificadores do sofrimento sobre a dor da morte. Porque a dor produzida pela perda de qualquer natureza, desde a convivência com um ente querido até a perda de um emprego, essa dor é natural. Mas o problema é o sofrimento que a gente adiciona a ela pelo modo equivocado, limitado e translocado com o qual a gente lê e interpreta essa dor por aquilo que herdamos da morte como cultura. E isso, portanto, dá conta de moldar a nossa maneira de sentir e perceber a vida, né? Nesse caminho, Elisabeth Kübler-Ross, uma psiquiatra suíça, muito conceituada no campo da psicologia, ela definiu as 5 etapas do luto. Quais são? São aquelas etapas em que a pessoa, diante de uma perda, do qual ela não pode reaver, do qual ela não pode reparar, a perda seja de um ente querido ou de uma coisa que de fato ela perdeu e não tem como resgatar, ou seja, o luto decorrente disso, no modo como ele, para além da dor, desencadeia um sofrimento. Ela analisa 5 etapas, né, no processo de luto. O primeiro deles é o da negação. A pessoa nega, ela se nega a aceitar e a conceber que aquilo acabou. O segundo é o da raiva. Ela já fica extremamente raivosa do porquê que aquilo aconteceu com ela, porquê que aquilo aconteceu justamente com ela, e ela, enfim, se enraivece. O terceiro é o da negociação e da barganha. É quando a pessoa já começa a adotar certas superstições. É aí que entra a religião, e a pessoa começa a fazer barganha com Deus e com as suas próprias superstições, se agarrando em qualquer promessa de cura em relação à situação. Da negociação e barganha, ela entra na depressão. É a depressão. É quando um profundo senso de realidade joga um balde de água fria em todas as defesas por ela criadas, pelas concepções equivocadas que ela desenvolveu sobre a morte. E a depressão, ela é o prenúncio para a 5ª etapa, que é a aceitação. Geralmente é por esse corredor que nós passamos quando nós saímos dessa mentalidade poluída da morte como cultura, que criou uma concepção pervertida e adulterada da noção de morte, divorciada e até antagônica da vida, para que então a gente possa digerir situações que são absolutamente naturais na vida, para que a gente possa digerir de maneira adequada. Geralmente essa viagem é feita por intermédio dessas 5 etapas: a negação, a raiva,
a negociação ou barganha, a depressão, para depois a aceitação. No final, gente, morte é um conceito. Ele é um conceito. Depende de por onde você olha. Eu queria dizer que, para começo de conversa, nenhum de nós aqui sabe o que é a morte. A gente não sabe. Quem aqui sabe o que é morrer? Você imagina o que seja morrer. Saber, você não sabe. Claro que se eu pedisse para você agora fechar os olhos, criar um momento introspectivo e de meditação, e depois de uns 5 minutos você responder o que de imediato te vem à mente em relação à ideia de morte, nossa, você só vai relatar possivelmente adjetivos catastróficos. Porque esse é o legado que nós herdamos da morte como cultura. Mas a grande verdade é que nós não sabemos o que é a morte. Eu lembro muito do meu paizinho querido, antes de ele ser promovido para aquilo que nos aguarda, e eu falo isso com muita tranquilidade. O meu pai, ele teve uma convulsão, que foi o momento em que o tumor chegou até a meninge. E ele estava num dado ambiente lá, junto com a esposa dele, e ele começou a se sentir um pouco mal, ele sentou, e ali ele teve uma convulsão. Isso foi em 2016. Todo mundo ali se assustou muito, né? Assistir, né, esse cenário da convulsão é uma coisa aterradora para quem está como observador na situação, né? E você bate o olho ali e você vê e a pessoa convulsionando e baba saindo, o óculos do meu pai caiu, foi para a boca, ele mastigou a lente, cortou o lábio, enfim. É uma cenografia assustadora. Pegaram ele, levaram para o hospital, eu fui avisado e depois fui lá para o hospital de imediato e fui falar com meu pai. Ora, quem esteve ali olhando de fora certamente olhou um cenário e disse, caramba, como pode? Ele sofreu muito. Mas eu fui lá conversar com meu pai e quando eu estive com o meu pai, disse, e aí pai, o que aconteceu? E meu pai disse, Felipe, eu sei que eu estava sentado lá na reunião, eu apaguei e aqui estou. Eu só lembrei agora. Ou seja, pode até ter havido dor, mas não houve sofrimento algum. Não houve. Meu pai não soube, ele não teve consciência ali. Na verdade, até para a gente pressupor o sofrimento, é necessário consciência. Sem consciência não há sofrimento. De modo que daquela convulsão ali o meu pai tivesse partido, muita gente iria concluir, nossa, mas ele sofreu muito. Quem disse? Ele nem sentiu. De repente foi um apagar aqui, chegar lá. O modo é que até a maneira como nós observamos o que acontece com o corpo, a gente fica pressupondo imaginariamente o que aconteceu. E é isso que eu estava falando em relação ao nosso 5º tópico aqui. Quem é que sabe o que é morrer? Você não sabe, eu não sei. Né? O fato é que essa é uma experiência única para cada um. E se de tudo que nós estamos refletindo aqui, você puder abrir mão de todo esse acervo obtido, né, e herdado, né, da cultura de morte, e puder entregar esse assunto pelo menos ao benefício da dúvida, dizer, olha, eu não sei o que é morrer. Nossa, a gente já vai ter dado um passo quântico, intergaláctico aqui. Porque isso, inclusive, já dará conta
desse tema te mobilizar emocionalmente de maneira diferente. Porque, repito, as nossas emoções, elas obedecem às diretrizes do nosso olhar. E aquilo que habita o nosso olhar, como crença, como convicção e como pressuposto na nossa maneira de ler e interpretar a realidade. Portanto, eu sou aquele, eu particularmente tenho como base, né, do meu olhar sobre a morte uma continuidade da própria vida. Isso porque se eu dilatar aqui a minha concepção de morte, eu vou dizer para vocês que eu já morri muitas vezes nessa vida. E a morte desse casulo aqui não vai ser a morte, vai ser apenas uma delas. Uma delas. Cada qual responsável por me conduzir a um patamar diferenciado de consciência. De uma certa forma, a que trará uma modificação sensorial perceptiva, sem sombra de dúvida, será aquela que incidirá sobre a morte desse casulo aqui. Mas no que diz respeito à produção de mudança, de dilatação de consciência, né, de aprofundamento de percepção e do crescimento da esperança, eu passei por muitas mortes. E eu fico aqui na torcida, na doce esperança diante de Papai do Céu, que a morte como cultura não tenha o poder de matar o seu olhar. Porque é quando o significado morre e o simbólico fica precarizado na sua possibilidade de operar como ferramenta para digerir as experiências da realidade, é aí que já aconteceu a verdadeira morte, ainda que o seu corpo biológico ainda esteja vivo. Olha que loucura. Mas isso é uma coisa para pensar, não é verdade? Gente boa, eu teria mais coisas para dizer. Eu já vi que já rolaram alguns comentários aqui, mas nós ainda temos aqui, creio que em torno de uns 12, 13 minutos. Eu gostaria de ver comentários, depoimentos de vocês, dúvidas. Eu vou até voltar aqui um pouquinho. Eu tenho aqui a Poodle Polly, que se eu não me engano é a minha amiga Karen, que está aqui. Salva essa live. Essa live vai ficar salva, o Karen. Tanto aqui no IGTV, como ela vai também lá para o meu canal no YouTube, que eu convido vocês a conhecerem, dá uma chegada lá. De preferência, se inscrevam. Tem vídeos constantemente chegando lá. Inclusive, eu tenho feito recortes dessa live, das lives que eu venho fazendo, né? Pra gente poder, para ficar mais fácil, né? Para você ver e selecionar os temas, né? Eu tenho aqui o comentário. Enquanto isso, gente, enquanto ninguém comenta nada novo, eu vou ler os comentários que já foram feitos aqui, que eu fui vendo aqui alguns comentários. E eu vou só ler aqui a do Gustavo. O livro O Túnel e a Luz, da escritora citada pelo amigo, é revelador sobre esse tema. Acrescentou muito para o meu conhecimento a respeito desse difícil assunto. Gustavo, ótima lembrança. É um livro que eu recomendo, porque passeia por esse tema tão controverso, emprestando um prisma diferenciado no olhar e na interpretação do assunto. Recomendo O Túnel e a Luz, dessa psiquiatra que eu aqui citei, a Elisabeth Kübler-Ross. Aí aqui eu tenho o comentário da Elisa Lobato. Eu vou descer aqui. Entender a morte dessa maneira nos permite compreender que a morte pode produzir vida. Inevitavelmente, Elisa. Inevitavelmente. A morte, ela é uma extensão da própria vida. Elas são faces diferentes da mesma moeda. Elas são só expressões diferenciadas de um mesmo todo, né? A vida sem a morte não geraria metamorfose.
sem metamorfose, a vida se extinguiria. E para não haver extinção, então a morte ela foi dada como parte do processo de evolução. Então isso tudo é encadeado num círculo constante, mas que a morte como cultura assassinou o olhar e levou a gente a uma devoção unilateral pela vida, como se pudéssemos concebê-la divorciados da ideia de morte. Isso porque até o Gênesis, aquele acontecimento controverso com Adão e Eva, que a gente denomina como queda, depois da cruz de Cristo, até ela teria que ser ressignificada. Não no sentido de a gente então depreender que vamos buscar então a morte para poder crescer. Não, de maneira alguma. A morte a gente não procura, ela tem o seu próprio tempo. E tá aí uma das coisas que na natureza não faz distinção de cor, raça, religião, status social, ela chega até a gente. Então, o que aqui se reflete não é para se procurar a morte, é apenas para não se viver fugindo dela, porque tornaram aquilo que faz parte da vida uma verdadeira assombração, criando uma horda de aleijados na percepção e no discernimento do sentido, do verdadeiro sentido da vida, né? E aí nós vamos descendo aqui, a Daniele coloca, foi ótima reflexão, que bom, Daniele, que você gostou, muito boa reflexão mesmo, faça mesmo. Ô querido Ayrton, que bom tê-lo aqui, meu amigo, com a graça de Deus a gente vai estar produzindo mais, você me ajudou muito, serei eternamente grata. Querida Neide, de todo o coração, a gratidão é minha, honra por poder ter tido participação em sua trajetória, minha amiga. A Daniele aqui fala, engraçado, hoje, como é possível olhar para trás e perceber todo esse caminho percorrido? Hoje, olhar para o que doeu tanto um dia e hoje sorrir em gratidão. Ô Daniele, está aí uma dor que em você não te levou pelo corredor labiríntico do sofrimento, mas em você produziu uma poda, tal qual a ideia da videira. A videira, ela para que ela cresça e frutifique com maior exuberância, de tempos em tempos ela precisa ser podada. E eu não sei se você já teve a oportunidade de assistir uma poda de videira. Para pessoas com mais sensibilidade, chega a dar dó do modo como a coisa é feita. Porque você tem que pegar ali, ó, no talo do caule e raspar aquilo tudo lá. Raspar e deixar o galho lisinho. Inclusive, essa foi mais uma das metáforas utilizadas por Jesus como sendo aquilo que visita a nossa trajetória, não o tempo todo, porque isso não é por perversidade, mas de vez em quando. E que inclusive pode perfazer o conceito simbólico de morte, que é quando a nossa vida é resetada para um novo recomeço, e a partir daquele recomeço, a nossa percepção, a nossa sensibilidade, o nosso olhar ganha uma profundidade diferenciada que nos coloca num patamar absolutamente diferenciado de percepção e de análise das coisas, e isso daí dinheiro nenhum compra, né? Ganhar na Mega Sena não produz isso, fazer uma Eurotrip não produz isso. Isso daí é consequência pós-poda. Isso daí tem a ver com morrer e nascer de novo. E para todo aquele que se harmoniza com os vários morreres, o morrer no plural,
as várias mortes. Esse daí ele caminha sintonizado com o todo da vida. E ele vai crescendo, crescendo, até não caber mais nesse casulo e expandir para aquilo que nos aguarda. Mas aí nesse tema não dá para entrar aqui, porque senão a gente vai falar a beça e até desviar do assunto. Vem aqui a Ana Gonçalves. Querida Ana, obrigada por trazer esse assunto para refletir. Querida Ana, eu é que fico feliz por ter o benefício, por entender que houve o benefício dessa reflexão que a gente trouxe. Tudo de bom para você, querida. E aí volta a minha amiga Elisa aqui e diz: é preciso realmente recriar esse conceito de morte com as nossas crianças. A morte é um processo que faz parte da vida, assim como outros, dói. Mas é preciso compreendê-la e aceitá-la de modo que não traumatize, de modo que não gere o sofrimento. Perfeito, Felipe, é isso aí. De modo que não gere o sofrimento. Elisa, eu vou pegar inclusive essa deixa que você trouxe, essa psiquiatra que nós estávamos conversando aqui, nesse livro que o Gustavo citou, O Túnel e a Luz, ela inclusive traz a lume essa discussão. Ela, inclusive, que lidou com muitos pacientes terminais de câncer, dentre eles crianças. E foi pela vasta experiência dela com esse tipo de público é que ela percebeu um determinado fenômeno. Quando ela lidava com crianças em estado terminal, crianças abaixo de 10 anos, já tendo sido desenganada pelos médicos, apenas aguardando o próprio transcorrer biológico do corpinho delas, para então cessar a vida do casulo, né? Cessar a vida como um todo seria muita pretensão, né? Cessar a vida do casulo. E nas observações da doutora Elizabeth, ela percebeu um estranho fenômeno, né? Que quando a prospecção da vida diminui, mesmo a criança com um patamar ainda muito infantil de elaboração acerca da vida, ela é visitada por um estranho avanço de maturidade num curto espaço de tempo. Olha isso. Isso é um fenômeno que ela observou empiricamente, ali nas muitas experiências que ela foi tendo. De modo que, lidando com crianças, ela foi vendo crianças de 7 anos consolando os pais, crianças de 8, 9 anos, quando ela chegava e trazendo elaborações filosóficas, assim, obviamente que dentro de toda a limitação do vocabulário que é próprio de uma criança, mas com uma construção que sugeria uma elaboração diferenciada. Portanto, meus amigos, como morte se trata de algo absolutamente natural, o que é natural a gente não pode privar. A gente precisa dar um acesso e, como a Elisa disse, ressignificar. A gente tem que distanciar as crianças, são das elaborações artificiais, como por exemplo essa devoção extrema pela vida, como se vida não pudesse pressupor a morte. Mas a morte, encadeada dentro de um fluxo equilibrado em relação à vida, sim, a criança precisa ter participação, porque isso é existencialmente saudável. Gente boa, o Instagram aqui já está me fazendo a contagem regressiva para eu sair fora. Tem aqui ainda as palavras das pessoas, eu não vou poder ler, porque senão vai acabar ficando no vácuo. Eu já quero aqui me despedir de vocês, eu quero agradecer a participação, fico muito feliz, né? Fico muito feliz se houve o benefício disso tudo que nós conversamos aqui,
Convido vocês a conhecer o meu site www.felipenazarete.com.br, a conhecer o meu canal no YouTube. Curtam, compartilhem, vamos juntos, obrigados por estarmos juntos e, se Deus quiser, até a terça-feira que vem, que nós estaremos falando sobre racismo. Então conto com a presença de vocês também, vou ter aqui a participação de uma pessoa muito querida. É isso, gente boa, um beijo para vocês e uma ótima semana. Valeu!